Boa noite, pessoal. Prazer estarmos aqui de novo. Lígia e Iva. E vamos lá. Respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém
Mestre Jesus, do alto do monte ensinou, sua voz como um canto ecoou. Me ensine o caminho, Senhor, do reino de paz. Disse Jesus, bem-aventurados sois vós, o sal da terra, que brilha a vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados sois vós, os pobres de espírito. Bem-aventurados sois vós, que estáis aflitos. Bem-aventurados sois vós, os pacíficos, que brilha a vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados sois vós, os limpos de coração. Bem-aventurados sois vós, os que perdoam. Bem-aventurados sois vós, os que choram, que brilha a vossa luz, a luz do mundo, que brilha a vossa luz, a luz do mundo. Prepara, gente. Hoje é praticamente aqui um cover do Tim Vanessa. Depois, se vocês quiserem, eu passo a lista das músicas. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras
meus pés na areia, um sonho vivo e belo. Vi suas marcas de amor criarem elo de alegria, de luz e caridade, e a terra inteira cantou fraternidade. Passou ali na tela, na mente os seus passos por toda Galileia, parábolas e atos. Passou o filho pródigo, a força dos talentos, o bom semeador e o calar dos ventos. É Jesus, mestre do coração, da ciência do Pai, do amor, do perdão. É Jesus, todo consolo e fé, o roteiro de paz que a gente tanto quer. É Jesus, mestre do coração, da ciência do Pai, do amor, do perdão. É Jesus, todo consolo e fé, o roteiro de paz que a gente tanto quer. Heloísinha, tá acabando, né? Vou fazer a última aqui. Beleza. Não percas a tua fé. Entre as sombras do mundo
Obrigado pela recepção, essa música inicial tão profunda, desde dessa preparação, a gente já vai se sentindo muito bem, né? Já sente as energias do alto. Agradeço sempre o convite da grande amiga Lenir, de tantos trabalhos no movimento espírita, e que depois conhece também Paulo César, né? E toda a família aí do Fé e Amor, e agora essa geração nova, né, Heloísa, que vem vindo aí, organizando toda esse banquete com Jesus, né? Vamos falar assim, porque não deixa de ser um banquete, nas palavras inspiradas da Lenir, e nós rogamos isso para o momento de hoje, com o coração e o discernimento, o raciocínio para entendermos essa passagem de Jesus que vai nos convocar a sede perfeitos. Antes eu vou fazer um crédito, porque essa matéria e palestra, já estudei ela há algum tempo atrás, até alguns anos, e tem palestra de Miriam Ribeiro com o mesmo tema. Eu fiz muitas anotações e não saberia dizer assim o que é da Miriam, algumas informações e também as nossas pesquisas, mas por dever, né, de consciência e de crédito, dizer então que tem muita colaboração de Miriam Ribeiro, a palestrante, né, nesse nosso tema. Muito bem, vamos fazer um raciocínio. Vamos imaginar que pode ser daqui 2 semanas, daqui um mês, né, vem a notícia que o mundo vai acabar. Pensamos que nós estamos com o tema Sede Perfeitos. Vai dar tempo de fazer algumas coisas. E o que a gente vai poder levar para o outro lado? O que nós levaremos? Então, Divaldo tem uma frase bastante interessante. Viemos sem nada. Partiremos sem nada. Entre o vir e o ir, brigamos por coisas que não trouxemos e que também não vamos levar. Então fica já esse pensamento, né? Mas o que é essa profundidade? O que seria esse aprofundamento do que a gente vai levar? São, então, as coisas da alma. O que nós estamos fazendo de bem, o que ainda não conseguimos fazer, e o que ainda temos que trabalhar muito e muito ainda para aprimoramento. E claro que já fica para nós, nessa introdução, nessa viagem que poderemos fazer, né? E nós não sabemos a época, só o Deus sabe, assim falou Jesus, né? Aquele momento ninguém sabe, eu não sei, os santos não sabem, vocês não sabem, só o Pai. E aí as nossas qualidades para levarmos para o outro lado. Essa, digamos, é uma perseguição boa que o cristão faz para ser perfeito na convocação de Jesus. Antes de nós lermos o capítulo 5 de Mateus, onde Jesus nos convida a essa perfeição, vamos ficar com a questão 893 do Livro dos Espíritos. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Kardec quer extrair da espiritualidade se existe uma virtude que seja mais do que todas. Essa é a intenção de Kardec. Toda virtude tem seu próprio mérito, a espiritualidade responde, porque todas indicam progresso na senda do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento de maus pendores. A espiritualidade é grandiosa, né? Ela é sábia. O codificador pergunta, né, qual a mais meritória das virtudes. Eles dizem que todas as virtudes têm, né, o seu mérito e explicam o que é virtude. Eles vão dizer, a virtude sempre que há resistência voluntária
ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo sem pensamento oculto. A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Aí parece que a espiritualidade fecha toda a questão, né? Está no sacrifício do interesse pessoal. Queridos, eu venho de berço de outra doutrina, estou há uns 30 anos na doutrina espírita e, né, a metade da minha vida, então. Os outros 30, eu nunca ouvi falar em interesse pessoal ou qualquer coisa de desinteresse pessoal. A gente vai tentar mais abaixo aqui, mais adiante, destrinchar. O que seria esse interesse pessoal? Muito bem, fica então essa questão para nós sanarmos, para nós passarmos por ela, pelo menos entendermos na teoria. Desinteresse ou interesse pessoal. A questão é 893. A 894, 95, 96 vai esmiuçar o interesse pessoal. Muito bem, sede perfeitos, capítulo 17, item 2, 3, 8, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 17. Vai descrever a passagem de Mateus, capítulo 5, versículo 44 e seguintes. Jesus vai dizer assim: mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem ao que vos tem ódio, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o sol sobre bons e maus, vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vós não amais senão os que vos amam, que recompensas haveis de ter? Mas não faz os publicanos também o mesmo? E se vós saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis disso de especial? Não fazem também assim os gentios? Aí vem o convite. Sede vós logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Se nós invertermos aqui esse raciocínio que a Lenir nos pediu em oração, esse entendimento, esses momentos que nos dispomos a ser cristãos, né? Que às vezes a gente não consegue ainda pela imperfeição sermos em todos os momentos da vida. Nesses momentos de estudo, de conversa com nós mesmos, sede perfeitos, Jesus diz, que nem o Pai Celestial. E aí ele dá as situações que nós temos que treinar esse ser cristão. Ele nos faz perguntas, ele nos indaga. Assim também fazem até os publicanos, que Jesus falou, né, nas suas passagens evangélicas, que os publicanos cobravam os impostos, era um pessoal, né, a serviço de Roma, dos reis da época dos hebreus, e tiravam lá seus sustentos e muito mais, às vezes, do que poderiam cobrar, né? O povo era bastante subjugado aos impostos da época. Jesus está dizendo, ó, até eles se amam entre eles. Aí a perfeição, para sermos perfeitos, temos que ir além. E como é difícil, gente. Ontem, numa passagem assim, corriqueira da vida, que temos 1000 durante uma semana, né? Achei que fui assim ofendido por uma pessoa, ela teceu um certo comentário, que depois a fundo não tinha nada muito relacionado a mim, né? Mas e por que não esqueci? Porque a gente é imperfeito. E aí o palestrante Alberto Almeida, médico psiquiatra, ele diz para nós termos esse cuidado, captar essas situações.
Bateu, doeu, pega que é teu. Então, aconteceu alguma coisa na vida, me doeu e machucou, é meu, eu tenho que tratar. E o que é essas situações? A gente compra muitas durante a semana, durante o dia, né? Desde as nossas idas e vindas por esse trânsito, as questões e conversas familiares, as profissionais, muitas vezes, até com grandes disputas de concorrência, de cargos e assim por diante. Quantas situações são na vida? Se alguma coisa machucou, começou a nos incomodar, a gente ressente, a gente sente, ressente, daí fica martelando aquilo na nossa cabeça, é questão de que nós temos que tratar. Gente, daríamos para explorar muito, muito mais essa passagem de Mateus, que Jesus nos convida a sermos perfeitos que nem o Pai, dando essas informações que ele nos dá aqui. Amai os vossos inimigos, isso é grandioso, se a gente conseguir fazer ainda por essa encarnação. Muito bem. Fazendo uma relação com essa passagem, que eu acho importante, também está em Mateus, no capítulo 22, versículo 37. É quando Jesus responde, né, uma indagação de um doutor da lei, e ele vai dizer para amar. Quais são os mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a ele, que também é amar o seu próximo como a si mesmo. Esse a si mesmo passa despercebido, a gente não dá muita bola, mas como assim amar o outro como a mim? Então, vamos inverter um pouquinho. Gente, isso é uma questão, assim, didática, né? Muitos podem ter outras interpretações. A gente está tendo essa para tentar despertar o ser de perfeitos. Essa perfeição que a gente persegue. Como é amar a mim? Mas daí, se eu amo a mim, eu amo o outro? Quer dizer, então, que se ainda eu me insurjo com certas coisas contra o outro, eu não estou amando o outro, é que na totalidade, na reciprocidade de que Jesus disse, eu também não estou amando a mim. Acho isso muito verdadeiro. Difícil de praticar na altura da evolução espiritual que nos encontramos. O que Jesus no martírio ele faz? Ele perdoa do alto da cruz. Olha que interessante. Então Jesus se ama. Ele se ama tanto, porque se ele se insurgir contra alguma coisa do que eles estão fazendo, Jesus estará angariando para ele as situações. E ele é tão passivo, então, em deixar o ensinamento do amar a si, de que ele está amando o outro. Mesmo nas adversidades todas, no sofrimento, no martírio. Então, esse a si mesmo, ele é muito maior, talvez, do que a nossa mente consiga imaginar, né, pela simples leitura, às vezes pela simples tentativa de compreender teoricamente a passagem. É muito amor aí contido nisso tudo. Mas não esquecemos que a gente foi criado para a perfeição, né? Então vamos lá. É o estudo de hoje. Sensacional esse estudo de hoje, encomendado pela casa. A descrição aqui depois, Kardec vai fazer o alerta, sede perfeito como o Pai, que é o Pai na perfeição absoluta de todo, né, Criador, né, e nós numa perfeição relativa. Jamais atingiremos a perfeição de Deus Pai. Então, a Kardec deixa esse alerta aqui nessa situação. Vai fazer mais um comentário. O grau de perfeição está na razão direta da extensão do amor ao próximo.
Por isso trouxemos Mateus capítulo 22. Assim mesmo. Vamos repetir? O grau de perfeição está na razão direta da extensão do amor ao próximo. Para ver como essa questão é tão importante para a nossa evolução. Essa correlação, amar a si, e assim nós amamos ao próximo. Muita questão, né? Ok, vamos lá. Questão 627 do Livro dos Espíritos. É uma questão interessante, para a gente se localizar nos ensinamentos de Jesus e dos Espíritos. A pergunta do codificador é: uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais algumas coisas? A gente pensa, né, queridos, assim, mas que questão perguntar, porque, claro, nós, com o desenvolvimento dos estudos, da compreensão, dessa espiritualidade de luz, amiga, que nos traz tantos ensinamentos, tantos livros, a gente tem a noção, então, dessa completude dos ensinamentos de Jesus. Mas muitos espíritos encarnados acham que os ensinamentos de Jesus nos bastariam, né? Essa é a questão. Mas nós não estamos desviando ensinamentos de Jesus. Nós, espíritas, e tantas outras doutrinas na interpretação das palavras de Jesus. E a espiritualidade vem dizer por quê aqui. Jesus empregava a miúde, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e lugares. Nesse contínuo da resposta da espiritualidade, está, assim, uma gama de informações e entendimentos pelo Consolador, pelo Espiritismo. Por quê? Nós, encarnados à época, e se tivéssemos, né, a felicidade de ter escutado Jesus, qual era o meu entendimento de espírito há mais de 2000 anos? Sempre eu faço esse raciocínio e me comparo um pouco com Emmanuel. Gente, se Emmanuel, na época lá, ele estava com todo aquele ranço orgulhoso, aonde que eu andava, né? Se hoje eu tenho esses ranços, né? Já imaginaram? Então, a gente está aqui fazendo a leitura pela doutrina espírita, pelos princípios da doutrina espírita. E aí, na segunda parte da questão, a espiritualidade esclarece. Faz mister agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Porque Jesus falou a época e lugar e deixou tantos princípios para nós seguirmos, que nós temos que desenvolver pela criação que Deus nos deu, que a natureza não dá saltos, nós dizemos isso cada pouco, né? Como um forte, digamos assim, adágio dentro da nossa doutrina, do nosso movimento espírita, a natureza não dá saltos, nada é por acaso. E não nos damos conta do quanto esses princípios são nobres. Então, faz necessário agora que se torne a mensagem de Jesus inteligível para nós. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. E eles explicam. A nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos. E aí vão dizer que confunde os orgulhosos e assim por diante. Muito bem. Vamos fazer uma pergunta? Quem ou o que vai nos ajudar a chegar à perfeição? Quem ou o que? Olha que interessante assim a questão, né? Foi o palestrante aqui que bolou a questão se perguntando. E aí vem esse Consolador. Se eu não colocar a chave que Kardec denominou o Espiritismo, se eu não colocar o entendimento espírita em certas questões, não consigo, então, entender. Não fecha. Tem que extrapolar o entendimento, temos que entrar pelos entendimentos, pelos raciocínios, de novo, olha só, a palavra iluminada, né,
intuída na prece inicial pela Leni, para a gente começar a entender mais profundamente os ensinamentos, então, de Jesus. Ok. Agora sim, 913. Nós começamos a entrar naquela questão dos desinteresses. 913, a questão pergunta, dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? Radical é raiz, é essência. Está lá dentro. Está no meu ser. A espiritualidade responde. Temos dito muitas vezes. Então, nós estamos na questão 913, a espiritualidade já falou algumas vezes que o vício é o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Que esclarecimento, né? Isso é outra coisa que essa doutrina maravilhosa, que inclusive ela é um tanto quanto psicológica, né? Porque mexe conosco lá dentro. Fazemos as nossas questões até quanto eu sou ou não sou egoísta em certas situações. Vamos lembrar de novo a frase do palestrante Alberto Almeida? Se bateu e doeu, pega que é teu, porque alguma situação nos machucou. Eu ressinto, então aquela situação está comigo. Não é fácil, né? Sabe o que o codificador fez? Essa é a questão 913. Na 919, ele vai perguntar: qual o meio prático mais eficaz tem o homem de melhorar nesta vida e resistir ao mal? A espiritualidade responde, que é Santo Agostinho, né? Um sábio da antiguidade vou-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Então, Kardec perguntou o meio prático e eficaz, ainda nesta vida, para melhorar. O que Kardec está dizendo, meio prático e eficaz? Gente, não vamos esquecer do preparo desse codificador, de toda a sua formação profissional e também pedagógica. Ele cerca a questão meio prático e eficaz de hoje, agora, nessa vida. A espiritualidade responde, conheça-se. Ok. Kardec volta à questão 919A. Concebemos toda a sabedoria dessa máxima. Kardec, pedagogo, ele diz, eu digo sempre, eu não tenho essa sabedoria de conhecer tudo, esse conhece-te a ti mesmo, é muito amplo. Kardec coloca assim e diz, mas precisamente, como é o conhecer? Qual é o meio de conhecer, de consegui-lo? Kardec estreita mais a questão. Santo Agostinho vai dizer, então, como ele fazia ao final do dia. Ele se perguntava em oração se pecou contra Deus, contra o próximo, contra si mesmo. Voltamos na questão do assim mesmo. Que a gente também se ofende, né? A gente se maltrata. E aqui Santo Agostinho vai trazer esse meio prático. Bom, queridos, aqui então, o tema de hoje é sede perfeitos, essa perfeição que todo espírito chegará um dia, todos nós perseguindo, né, essa situação divina, por afinal de contas, por amor, fomos criados assim, né? Quanto antes nós entendermos a gente, e o meio prático é esse conhecer-se a si mesmo, e talvez uma das situações dele é falar a si mesmo. Nas nossas orações, abrirmos esse coração nosso. Quem sabe dizermos, né, para o Pai que Ele sabe tudo. Questão 913, que fala do egoísmo, e o quanto talvez podemos confessar que ainda somos. Abrir esse coração. Chegar à conclusão de que se alguém bateu e doeu,
a gente concordar que isso machucou nós e que eu devo tratar a situação. Qualquer uma delas, que às vezes parece bastante insignificante para alguns, mas para mim faz uma grande diferença. As situações de cada um, psicologicamente, elas são diferentes. Cada um entende, às vezes, as coisas pelo modo diferente. Então, uma das características, um dos ensinamentos, né, que está aqui, é esse conhecer-se, é entrar para dentro, é falar, né, com Deus de nós mesmos. Vamos lembrar uma situação. Às vezes tem as situações mais patológicas, que são situações que o indivíduo, a nossa máquina humana, não consegue sair sozinho. Às vezes nos acontece. Então, nós precisamos de ajuda. Divaldo frisa isso, né, nas palestras. O carro estragou, a gente corre no mecânico. Você não está se sentindo bem, temos que procurar ajuda. Pelas casas espíritas, o passe, a água fluidificada, os tratamentos fraternos, que é uma coisa lindíssima, sempre à disposição. E não descaracterizar o acompanhamento médico, medicinal, inclusive com seu receituário médico. Lembrando sempre que o Espiritismo não desqualifica nenhuma das ciências. Muito pelo contrário, caminha junto. Muito bem, a gente fala bastante dessa questão 919, né? Mas tem uma outra dica muito bacana na 918. É interessante essa questão. Kardec pergunta, por que indício se pode reconhecer em um homem o progresso real, que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? Tem traduções que é hierarquia espiritual, né? Então, eu acho que a hierarquia não é espírita, ela é espiritual do ser, né? Aqui é a tradução de Guilom Ribeiro. Muito bem, a espiritualidade responde. O espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus. Todos os atos da sua vida corporal. Aí lembramos lá, Missionário da Luz, o conceito de completista, né? Que é aquele que usa o corpo para todas as situações de elevação do espírito. É um título daqueles que merecem escolher o corpo de como eles vêm para a próxima encarnação. André Luiz, no livro, ele pergunta assim, e esse corpo será irrepreensível? Né, uma curiosidade, assim, vai vindo em toda a sua beleza física corporal, é o que a gente imagina, né? André imaginou e perguntou. Manassés diz, não, vem com um corpo que não chama atenção, para não desviar a missão. É irreparável, não traz, né, inveja, olho gordo, qualquer coisa, né, no chamamento pelo aspecto físico. Que resposta, gente, que... E aí a gente pegar grandes missionários, né, que corpo eles têm. É muito, muito bacana essa interpretação. Na segunda parte da resposta, diz assim, e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Por isso a importância, então, dessa questão de nos convidar a entender antecipadamente o que é a vida espiritual. Por quê? Novamente, o Espiritismo como chave para fazer o entendimento. Porque a vida espiritual é a que nós vamos viver, né? É a vida do espírito, fazendo parte da ascensão da perfeição, é a vida espiritual. Então, o homem se preparando para a perfeição, quando antecipadamente ele compreende esses efeitos, essas leis, né, da vida espiritual. Questão 918, belíssima, né? Ok, questão 895, falamos do interesse pessoal. Aqui chega o esclarecimento.
a distinção entre defeitos e vícios do interesse pessoal. Porque Kardec pergunta o seguinte: postos de lado os defeitos e os vícios. Então, imaginemos assim, né? Você pega aqui seu Nilo Moroni, tira os meus defeitos de lado, agora tira os meus vícios, acerca dos quais ninguém pode se equivocar, então são as coisas conhecidas. Qual o sinal mais característico da imperfeição? Tem mais alguma coisa? Gente, o codificador, ele é profundo, né? Tira os defeitos e os vícios. Sobra alguma coisa naquele ser que caracterize imperfeição? A espiritualidade responde: o interesse pessoal. O que será que pode ser interesse pessoal? Aí a gente vive esse interesse pessoal, e André Luiz vai falar da velocidade do pensamento, que é muito mais rápido que a velocidade da luz, né? Então, eu sempre cito um caso assim. Vamos que eu estou interessado num carro, uma coisa material, né? Cheguei à conclusão que está na hora de trocar aí. E aí eu tomo conhecimento, como se fala de uma barbada. Alguém está vendendo um carro muito barato. Me chama atenção, né? Opa! E às vezes aquele ser que está fazendo isso, geralmente está com algum problema, né? Financeiro, principalmente. Oxalá não esteja se desfazendo para cobrir alguma doença. Meu interesse pessoal já me abriu os olhos. Tá barato? Aí eu saio na esquina para ir ver o dito carro e eu encontro o vizinho. E ele diz assim: ô, vizinho, tudo bem? Fiquei sabendo que tem uma barbada, um carro à venda por tanto, dá todas as características. É o mesmo carro que eu estava interessado. Só que eu não sei onde é. O senhor sabe? Eu tenho interesse pessoal ou desinteresse? O que eu faço? Como é que André Luiz diz? O pensamento, ele voa, ele é raciocínio mais rápido do que a luz. E quantos outros interesses eu faço isso? A gente viu a característica, né? Que é a transparência daquele homem mais perfeito, que faz a diferença, então, dos interesses pessoais. É muito interessante, dentro da análise da questão prática, o meio prático para hoje, que Kardec pergunta a espiritualidade na questão 919, que além, então, de vícios como é o egoísmo, os orgulhos e os defeitos tantos que eles carregam, que lá na raiz, na essência, eu ainda carrego muitos interesses pessoais que estão ligados bastante à materialidade. No final da questão, diz assim, da resposta: o verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra que, quando se patenteia, todos o admiram como se fora um fenômeno. Realmente, né? Dá até noticiário na mídia toda quando isso acontece, alguém que devolve algum documento, algum dinheiro nesse sentido, assim, de achar do outro, né? E outras situações. Vamos ficar com esse pensamento de desinteresse pessoal. Questão 894, rapidamente. Há pessoas que fazem o bem espontaneamente, com esse desinteresse, né? Kardec está perguntando de onde vem isso na questão 894. A espiritualidade, ela é assim, claríssima, transparente, pé no chão, racional. Só não tem quem lutar, diz ela, aqueles que já há progresso realizado. Esses lutaram outrora e triunfaram. O bem se lhe tornou um hábito. E o hábito, ele é uma coisa, digamos, ter que ser praticada para angariar
a virtude, tem que haver o hábito. É várias vezes. A minha maledicência, ela tem que ser, digamos, treinado o silêncio para ela não acontecer. E não é, às vezes, uma vez. É várias vezes. Até que esse hábito do calar em certas situações se torne a virtude do silêncio nas horas que elas pesam, né? Pensamento e Vida, capítulo 28, 29 de Emmanuel. Capítulo, olha o capítulo, a morte é o nome do capítulo. Todos os círculos da existência, para se adaptarem ao processo da educação, necessitam do hábito, porque todas as conquistas do espírito se efetuam na base das lições recapituladas. Qual é o meio prático? A gente abrir o coração, se perguntar sinceramente, no outro dia voltar para a prática, para o hábito. Os velhos guerreiros, como diz a questão 894, não é graça. Ninguém foi batizado assim e se retirou todos os defeitos, vícios e interesses pessoais. É uma luta. Ok, gente, o tema é bastante palpitante. Antes do raciocínio final e a mensagem que eu preparei aqui, vamos passar naquela passagem de Jesus, aonde vai chegar conversar com ele, está em Mateus 19, capítulo 16 e seguintes, que é a passagem do jovem rico. Então, aquele jovem vem conversar com Jesus. É lindíssimo o diálogo, né? Jesus, ele vai perguntar, né? Que farei de bom para ter a vida eterna? Jesus diz, segue os mandamentos. Quais? Que interessante o diálogo, né? O jovenzinho quer saber quais são. Jesus diz, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo quanto a ti mesmo. Olha aqui, contido de novo o mandamento. Disse o jovem, tudo isso eu tenho obedecido. E agora, o que ainda me falta? Jesus responde, dentro do tema de hoje, gente, parece as palavras do... Se você quer ser perfeito, aí Jesus dá a perfeição. Jesus diz o quê? Gente, objetos materiais, ó. Vá e venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Então, primeiro tem um ato material para ser cumprido. Ele segue todos os mandamentos, ele é um jovem de bom coração, mas ele quer saber, vida eterna, o que falta? Então tem que se desfazer dos bens materiais, tem um passo antes. E depois venha e siga-me. Jesus, o modelo, o guia. Isso é perfeição. Se você quer ser perfeito, vá. O que o jovenzinho faz, gente? Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Ele não consegue. E o que acontece com ele? É lindo o diálogo, né? Vale a pena de ler aqui. Gente, no livro Primícias do Reino, né, na psicografia de Divaldo, de Amélia Rodrigues, capítulo 5, O Mancebo Rico. Eu vou ler o final aqui para vocês do que diz na... Olha só que interessante. Chicotes vibram no ar. Mãos firmes nas rédeas, os guias e condutores dão velocidades aos carros frágeis. A Amélia está contando a história do jovem rico, o que aconteceu com ele depois da conversa com Jesus. Ele era corredor de biga, ele tinha muito interesse pessoal nessa atividade. Numa manobra menos feliz, um carro vira e um corpo tomba na arena, despedaçado pelas patas velozes em disparada. O moço rico sente as entranhas abertas,
o suor e o sangue em pastas de lama, a respiração entertortarada. Enquanto escravos precípites arrastam-no na pista, foge mentalmente a cena brutal que o esmaga. E entre as névoas que lhe sombreiam os olhos, parece vê-lo. Esse vê-lo está em maiúsculo, se referindo a Jesus. Silenciando os gritos na concha acústica, tem a impressão de escutá-lo. Renuncia a ti mesmo, vem e segue-me, amigo. 2 braços o envolvem, veludosos e transparentes. Apesar da face deformada e lavada pelas lágrimas, pelo suor e o sangue, ele dá a impressão de sorrir. Jesus acompanha, então, pelo Espírito Amélia Rodrigues, esse ser no seu desencarne, esse jovenzinho que teve a oportunidade, né, de acompanhar Jesus. Sem julgamento, só fazendo um paralelo de novo. Eu, no lugar dele, nos dias de hoje, e alguém, né, que nem Jesus, chegar aqui para mim e dizer: venda tudo, se desfaça de tudo e siga-me. Aff, Maria, acho que nem dá para pensar 2 vezes, né? Gente, mais um raciocínio e vou ler a mensagem final aqui. Item, questão 10 do Livro dos Espíritos. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? A espiritualidade responde: não, falta-lhe para isso um sentido. 11. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Então, na 10, Kardec vai perguntar se nós adentramos a intimidade divina. Não porque falta um sentido ou o sentido, dependendo da tradução, né? Quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, é a resposta número 11. Quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Então, a perfeição, como sendo, né, a soma de muitas virtudes, que vai dizer na 893, que é a mais meritória, aquela que assenta na mais desinteressada caridade. Essa virtude máxima, ela é construída. É o caminhar do espírito com todos esses meios práticos, inclusive constantes, dessa doutrina tão esclarecedora, tão amorosa, que vai nos elevar a essa condição de perfeição e compreensão de cada vez mais do mundo de Deus. Juntando com as palavras de Jesus, que deixamos ressoar na nossa mente, né? Esse amar o próximo como a si mesmo. E agora sim, então, na mensagem final, que eu separei aqui, de alguém que tem desinteresse, porque o autor é desconhecido, muito singela a mensagem, muito bonita. Diz assim: se alguém te procurar com frio, é porque você tem o cobertor. Com alegria, é porque você tem o sorriso. Se alguém te procurar com lágrimas, é porque você tem o lenço. Com versos, é porque você tem a música. Com dor, é porque você tem a cura. Se alguém te procurar com fome, é porque você tem o alimento. Com beijos, é porque você tem o mel. Com dúvidas, é porque você tem a fé. Se alguém te procurar com desânimo, é porque você tem o estímulo. Com fantasias, é porque você tem a realidade. Com desespero, é porque você tem a serenidade. Com entusiasmo, é porque você tem o brilho. Se alguém te procurar com segredos, é porque você tem a cumplicidade. Com tumulto, é porque você tem a calma. Com confiança, é porque você tem a força. E com medo, é porque você tem o amor. Ninguém chega até você por acaso. Saiba que você pode até não ser ninguém para este mundo,
mas pode ser o mundo para alguém. Queridos, essa então é a nossa mensagem de hoje, e eu fico à disposição do Fé e Amor.